Apresentação: John Calvin, ou Calvin, conhecido entre nós como João Calvino, nasceu a 10 de julho de 1509, na cidade francesa de Noyon. Formado em Direito em 1532, aos 23 anos já era um humanista conhecido. Conforme ele mesmo informa no prefácio do comentário aos Salmos, teve uma súbita convenção entre 1532 e 1533. Deus subjugou minha alma e a fez dócil como uma súbita convenção. Em março de 1536, publicou em Basileia a sua primeira edição das Institutas da Religião Cristã, em que apresenta a fé e a vida cristã a partir das Escrituras e que se tornou a obra máxima da Reforma. Entre seus escritos se inclui um comentário de Clementia, do filósofo romano Sêneca, no ano de 1532. Uma crítica severa aos anabatistas em 1534, as Institutas da Religião Cristã, publicada em latim em 1536 e depois em sucessivas edições até 1559, e em francês em 1541, o Catecismo de Genebra em 1542, e vários comentários bíblicos. João Calvino faleceu precocemente em Genebra, a 27 de maio de 1564. A seu pedido, foi enterrado numa sepultura simples e não marcada. A publicação das Institutas de João Calvino nesta edição especial, com notas para estudo e pesquisa, é oportuna em mais do que um sentido. Não há modo melhor de se apresentar a teologia reformada, tendo sido esse, aliás, o próprio objetivo do autor, havendo a editora Cultura Cristã, nos últimos 10 anos, lançando mais títulos no Brasil do que o fizera anteriormente em quase 5 décadas. A teologia reformada ganhou espaço e notoriedade no mercado brasileiro como nunca se vira. Outras editoras acordaram para este segmento e passaram também a lançar livros que apresentam e defendem a teologia reformada. Infelizmente, porém, ao lado de outros, sem o mesmo compromisso com as Escrituras. É por essa e outras razões que a teologia reformada continua a ser mais citada do que propriamente conhecida, com enorme prejuízo para a própria Igreja e para a causa do Evangelho. Deus não é glorificado por escolas teológicas que negam a sua soberania e que pretendem atribuir ao ser humano o senhorio sobre a salvação e sobre toda a vida. Com uma linguagem mais acessível aos cristãos em geral, esta edição lhes permitirá conhecer melhor e de modo completo o entendimento reformado da fé cristã, essencialmente bíblico, e nas Institutas, sistematizado precisamente com fins didáticos. Na verdade, mesmo não cristãos terão proveito no estudo deste livro, e todos poderão constatar que teologia reformada não se limita aos 5 pontos a que muitas vezes é reduzida. Trata-se de um sistema completo de doutrina que abrange as áreas chamadas de religiosas, mas também as que denominamos seculares, uma vez que toda a realidade se coloca sobre a soberania de Deus. Para produzir esta edição, contamos, entre outros, com 2 colaboradores cujo conhecimento das Escrituras, da teologia reformada, da reforma do século XVI e da própria vida de João Calvino é incomum, ao lado de um elevado domínio de idiomas e de uma profunda familiaridade com o nosso povo e cultura, resultado de longos anos de dedicação ao Senhor no serviço da Igreja. O Dr. Odair Olivert
piedoso e experimentado pastor e professor de teologia. Autor e tradutor respeitado, aceitou a incumbência da tradução, e a primorosa qualidade de seu trabalho não será tão fielmente descrita aqui quanto constatada nas páginas que se seguem. O Dr. Hamster Mai Pereira da Costa, pastor, pesquisador incansável, autor profundo, erudito tão exemplar quanto humilde, encarregou-se das notas para estudo e pesquisa, trazendo para o estudioso desta publicação o tesouro de sua prodigiosa memória e de suas abundantes anotações. Se não fosse uma contradição em termos, eu chamaria esses notáveis colaboradores de grandes servos de Deus. A eles, a nossa mais profunda gratidão. O texto. As datas de 1536 e de 1539, entre colchetes, indica a data da edição latina, da qual Calvino traduziu o texto no parágrafo que se segue à emissão desta data. Os títulos dos capítulos são os da edição de 1541 e os substitutos foram redigidos pelo tradutor desta edição, Odair Oliver. Os títulos dos capítulos são os da edição de 1541 e os subtítulos foram redigidos pelo tradutor desta edição, Odair Oliver. As notas. As chamadas com algarismo remetem à margem inferior das páginas. Ali são reproduzidas as referências impressas nas margens da edição de 1541 e as indicações complementares fornecidas que por outras edições publicadas durante a vida de João Calvino, Obras Seletas de Calvino, edição de Bart Nielsen, em 1928, que é ainda pelos editores da presente edição. As chamadas com pequenas letras, chumbo miúdo, remetem ao final do volume. Vão ali inseridos extratos de edições latinas do ano de 1536 a 1539, cujo paralelo com a tradução francesa oferece alguma utilidade ou algum interesse linguístico. As notas teológicas foram redigidas pelo pastor Leschaffre, presidente da Sociedade Calvinista na França. Todas as outras devemos ao pastor Panier, vice-presidente da referida sociedade. Nesta edição da editora Cultura Cristã, além das notas do tradutor Odair Oliver, o leitor encontrará ainda as notas editoriais elaboradas por Hamster Mai Pereira da Costa. O desejo desta editora é que esta publicação enriqueça a pesquisa dos estudiosos interessados na doutrina bíblica, conforme resgatada pelo mais notável mestre da Reforma. Na página 8 deste primeiro volume, há um quadro com as mudanças e adições de material das 5 principais edições latinas das Institutas. A partir deste quadro, o pesquisador poderá localizar assuntos nessa edição especial com notas para o estudo de pesquisa. Notas para estudo e pesquisa em relação à edição clássica, traduzida do latim por Vane Carvalho Luiz e publicada simultaneamente pela editora Cultura Cristã. Cláudio Mara é o editor. Apresentação: Jan Calvin.